Obrigado. Igreja, a paz do Senhor. Podeis tomar os seus assentos. Podeis ficar à vontade. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, por esse momento tão especial. Nesta quinta-feira, onde estamos aí encerrando, né, como já foi dito nesta noite, encerrando esse tema que foi trabalhado no decorrer de todo esse mês de março, que praticamente já foi-se embora também. Mas Joyce, louva a Deus pela tua vida. Joyce Santos, né? Santana. Joyce Santana. Mas Joyce Santana agora também é nossa, né? Irmã Fernanda também veio para ficar, está aí conosco. Joyce é amiga da irmã Fernanda, e a irmã Fernanda, mesmo sendo batizada, começou a fazer o discipulado. E a Joyce achou por bem estar aí conosco. Tá gostando, Joyce? Tá gostando, irmã Fernanda? Eu tenho aprendido muito com vocês, viu? Que Deus continue vos abençoando. Repita comigo. Deus, acrescenta a minha fé. Deus, renova a minha fé. Deus, fortaleça a minha fé. O tema que nós estamos trabalhando, que foi lido nesta noite, está com base no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11, o verso 40, né? Uma parte desse versículo diz lá: se creres, verás a glória de Deus. Esse é o tema, né? Tema bastante conhecido, porque faz parte do capítulo 11 de João. Vai gravando isso na sua memória, tá? As referências, as passagens bíblicas precisam ser algo guardado na nossa mente. E este é um dos propósitos, né, quando se levanta aqui uma campanha, Marcos, né? É para que o tema, para que o versículo, para que a passagem fique gravada em nosso coração. Às vezes as pessoas vêm, irmão Zani, faz a campanha e não recebe no mesmo mês. Mas aquele tema, irmã Tatiana, ficou gravado no coração da pessoa. E no momento certo, o Espírito Santo vai lá e faz você lembrar e trabalha dentro daquilo que foi ministrado. Até porque uma das maiores bênçãos é esta, irmã Mônica, a revelação da parte de Deus para nós, que é a sua palavra. Às vezes nós pensamos muito pequenos. Ficamos pensando que vai chegar aqui, vai descer uma carruagem de fogo, cheio de anjos, cheio de não sei o quê, vai distribuir joia e chave para todo mundo. E nós esquecemos da maior preciosidade que já foi nos dada, a revelação da palavra de Deus. Então, atente para isso. Todas as vezes que você ouvir João capítulo 11, você vai lembrar a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. É preciso nós gravarmos isso na nossa mente. Nós precisamos de aprender Bíblia. Nós precisamos de ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, irmã Janiele. Porque hoje nós temos o privilégio de ter 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 Bíblia. Mas e se a igreja for passar pela grande tribulação? Pastor, mas que conversa é essa? Nós não vamos passar. Estou falando de uma possibilidade. Até porque assuntos relacionados ao futuro, ninguém tem absoluta certeza. Nós temos uma interpretação. E eu já disse aqui que eu não me preocupo se a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação. O que importa é nós estarmos firmes no Senhor. Se for antes, glória a Deus, assim que nós cremos, assim que nós interpretamos. Se for durante, glória a Deus. Se for depois, meu Deus, mas glória a Deus.
Mas vamos lá, dentro dessa possibilidade que eu disse, se for para a igreja passar, aonde nós seremos impedidos de congregar, aonde nós seremos impedidos, Mansando, de termos Bíblia, aí onde é, irmãos, que nós vamos ouvir a voz de Deus? Talvez seja por isso, irmã Flávia, que o salmista já diz, guardei aonde a tua palavra? No porta-mala do meu carro, escondido há mais de 3 meses sem abrir. Não, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, preste atenção, irmãos, aprenda a Bíblia. Grave Bíblia na tua mente. Mas vamos lá para o texto, para a palavra de Deus. Evangelho de João, então, você já sabe do que se trata. De um dos maiores milagres, ou Ana Flávia, de um dos milagres mais marcantes, né? Realizado por Jesus. Que foi, irmão David, a ressurreição de um homem que estava morto, irmã Joyce Santana, há 4 dias. É milagre, sim ou não? Ou você vê isso todos os dias? Não vê. Por quê? Porque é milagre. É algo sobrenatural. Já falamos, com base nesse texto, sobre um hábito ou costume que os judeus tinham, de que eles acreditavam que até o 3º dia era possível a pessoa ressuscitar. A maioria das vezes os velórios eram mais extensos justamente devido a esta possibilidade. É por isso que Jesus espera até o 4º dia para que esse hábito cultural seja jogado por terra e depois ele possa manifestar da sua glória. Então é um dos milagres mais marcantes da história de Jesus. E a Bíblia, aprenda algo, em toda a sua beleza. A palavra de Deus é bela, sim ou não? Linda, maravilhosa. A Bíblia, irmão Anderson, em toda a sua beleza, em toda a sua verdade, em toda a sua complexidade, porque é complexa também, sim ou não? Sim, é complexa. Mas em todos esses aspectos ou características das Escrituras Sagradas, ela tem como objetivo principal, ela tem um caráter pedagógico. O que é isso, irmã Jéssica? O caráter pedagógico. A Bíblia, ela está aqui para nos ensinar, irmãos. A Bíblia está aqui para falar para nós de verdades espirituais. E não sendo diferente, esse capítulo, Maria Costa, ele traz para nós grandes verdades espirituais. E eu quero aqui compartilhar algumas delas com vocês nessa noite. Sem seguir aqui a sequência, eu não me preocupei muito com isso, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos que eu aprendo aqui, Darlão, que a palavra de Deus me ensina com base no capítulo 11. Em primeiro lugar, o poder e a autoridade que há em Jesus. Falamos sobre isso ontem, irmã Fernanda, sobre o poder que há no nome de Jesus, né? Filipenses capítulo 2, que a ele foi dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E aqui nós vemos isso no capítulo 11 de João, o poder e a autoridade que há em Jesus. Por quê, irmão Dirã, que nós vemos isso no capítulo 11? Porque a Bíblia diz que Jesus chega diante do túmulo de alguém que estava morto há 4 dias e diz assim, Manatã, retire a pedra. Aquele tempo, Matatiele, não se sepultava como nós vemos hoje, né? Vai lá, abre a cova, hoje o negócio está tão chique, nem cova não abre mais. Faz uns gavetão bonito, rapaz, de concreto. Nem terra na cara do defunto já não vai mais não, moço. O defunto agora está enjoado. Faz os gavetão, coloca lá dentro e fecha. Naquele tempo não era assim. Abria-se um buraco chamado de caverna, colocava lá dentro e colocava pedras. E Jesus chega e fala: retire a pedra. E depois que retirou a pedra, ó, a autoridade de Jesus, irmã Mônica. Jesus disse uma única vez: Lázaro, vem para fora. O certo é isso, vem para fora. Tem gente que fala, sai para fora. Não, não é sai para fora, não. É a mesma coisa de descer para baixo, subir para cima. Não é assim que a palavra fala. Vem para fora. E a Bíblia diz, irmãos, que uma palavra só, o morto saiu.
Não sei se estava enfaixado, não sei como é que estava, mas saiu lá. Pronto. E todos que estavam ali presentes viram. Isso demonstra muito bem o quê? O poder e a autoridade que existe no nome de Jesus. E deixa eu te lembrar, irmãos, esse Jesus é o mesmo que você diz que crê. Esse Jesus é o mesmo que um dia você disse que entregou a sua vida para ele. Esse Jesus é o mesmo que a Bíblia diz, Mantânia, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, que será eternamente. Ele não mudou de maneira nenhuma. A única coisa, irmã Janiela, que nós não temos a oportunidade hoje de vê-lo fisicamente, de tocá-lo pessoalmente, como os apóstolos tiveram, irmã Joyce, de deitar a cabeça, irmã Tina, no ombro ou no peito de Jesus, como o discípulo do amor teve. Infelizmente, irmão dele, fisicamente nós não temos. Mas nós sentimos muitas vezes, irmã Josiane, abraçado por esse Jesus. Nós sentimos muitas vezes, Rafael, carregados por esse Jesus. Nós sentimos muitas vezes as nossas forças se debilitarem, medir e acabarem. Mas é nessa hora que o Senhor Jesus vem, Manquete, e nos carrega nos braços, no colo. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós, irmão Dirã, não venhamos parar. Como você disse aqui, o pastor Aleixo também até completou, às vezes o coração do homem, devido às lutas e à dificuldade, quer parar. Mas é nesse momento que o Senhor, mais uma vez, nos convence de que vale a pena nós continuarmos a caminhada, de que vale a pena nós chegarmos até o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então lembre-se disto, no nome de Jesus há poder. Clame por ele no momento da dúvida, da dor, da enfermidade, da dificuldade, da tristeza, da ansiedade. Clame por Jesus. E com certeza, esta mesma autoridade o Senhor pode usar para trazer um milagre ou a manifestação de poder sobre a tua vida. Outra coisa que eu aprendo ainda no capítulo 11 do Evangelho de João: a falha e a dúvida sempre presente no ser humano. A Bíblia diz que Lázaro tinha duas irmãs e Marta, no momento da morte de Lázaro, a Bíblia diz que quando Jesus vem chegando, antes dele entrar na cidade, a notícia chegou de que Jesus já estava chegando na cidade. A Bíblia diz que imediatamente Marta levantou e saiu desesperada para encontrar lá na entrada da cidade. E a primeira coisa que ela disse, Mantina, se o meu irmão, ou melhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que é a morte diante de Jesus? Mas ela mostra o que? A dúvida. Ela mostra o que? A incerteza, como muitos de nós também deixamos isso às vezes dominar o nosso coração. E quando Jesus começa a conversar com ela, ela fala: sim, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ela não entendia que ali estava presente aquele que não só podia ressuscitar o morto, mas aquele que era a própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela vem mostrando justamente isso, a falha, a dúvida do ser humano. No momento em que ele pede mão dele para retirar a pedra, mais uma vez, Marta demonstra dúvida, incerteza. Fala: Senhor, agora não adianta mais. Agora já está cheirando mal. O que ela estava falando, irmã Celi? Se o senhor tivesse vindo na hora que nós mandamos chamar o senhor, talvez poderia até acontecer alguma coisa. Mas agora já passou da hora. Já faz 4 dias. Deixa eu te falar, irmãos, de maneira bem clara e objetiva. Deus não atrasa, Deus não erra, Deus não adianta. Deus trabalha no momento certo e da maneira certa, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos, ou eu aprendo com isso, que ela vem demonstrando justamente aquilo que muitas vezes domina sobre nós, a falha, a dúvida que sempre está presente na vida do ser humano. Marta saiu correndo, mas a gente vê que de forma contrária, Edília, Maria ficou quietinha, assentada dentro de casa, chorando da mesma forma que ela estava.
Quando a gente observa, tem outros evangelistas, por exemplo, Lucas, ele vem relatando outro episódio entre Marta e Maria e Jesus. Todos aqui se lembram, né? Desta feita, Jesus estava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E a Bíblia diz que Maria quedava-se aos pés de Cristo. Enquanto isso, Marta, desesperada, correndo de um lado para o outro, fazendo os afazeres domésticos a tal ponto de chamar a atenção e falar: Jesus, não tem base, eu não dou conta aqui sozinha, não. Eu aqui fazendo tudo e Maria aí quietinha, só sentada, só ouvindo. E Jesus a repreende, dizendo assim para ela: Marta, Marta, por que estás ansiosa? Pouca coisa é necessário. E Maria escolheu a melhor parte. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que quem tem intimidade na hora da luta, na hora do problema, ele tem uma maior segurança com Deus. Marta sempre se mostrou ansiosa, preocupada, desesperada, né? Totalmente diferente com muitos crentes na atualidade hoje. Hoje não tem crente ansioso. Tem, irmã Tatiana, será? Não tem. Né? Será que tem, Matânia? Não tem. Está todo mundo quietinho, igual o salmista: esperei pacientemente pelo Senhor. Não. Tem um bando de crente aí correndo de um lado para o outro. Meu Deus, eu não dou conta mais. Cadê? Meu Deus, calma. Eu aprendo isso, irmãos, que a intimidade com Deus, ela traz paz em meio ao sofrimento. E Maria demonstrou muito bem isto. Mas a intimidade, irmã Fernanda, fez toda a diferença. Porque dentro desse mesmo texto que eu vos refiro nesta noite, Marta vem, começa o diálogo com Jesus, e Jesus está ali perguntando ela, mas está assim, ó Jesus. Ué, mas cadê Maria? Aí os demais falaram: não, Maria não veio. Não, manda chamar Maria. Vai lá atrás dela e manda chamar. Ó, é intimidade, né? Ela ficou quietinha, mas o Senhor, que é dono do milagre, que é dono da vida, falou: vai atrás de Maria, chama Maria. E a Bíblia diz que ela veio, irmão, imediatamente e prostrou-se mais uma vez aos pés do Senhor Jesus. A intimidade com Deus, irmãos, ela traz paz em meio ao sofrimento. Marta, nessas duas referências que eu relatei nesta noite, ela se mostrou uma mulher ansiosa. Maria sempre se mostrou uma mulher tranquila, mesmo diante da morte. Acredito eu que tem tudo a ver com a intimidade que ela tinha com Cristo. Ela sabia muito bem a quem ela servia. Ela sabia muito bem: ó, se o Senhor tiver de fazer algo na vida do meu irmão, ele vai fazer independente do tempo que ele esteja morto. Se o Senhor tiver algo para realizar dentro da minha casa, o Senhor, mesmo que aparentemente ele se atrase, mas ele vai fazer para que o nome dele seja louvado, engrandecido e glorificado. Mais uma coisa que eu aprendo nessa noite, com esse capítulo número 11, nem sempre, irmãos, preste atenção, nem sempre nós somos atendidos de imediato nas nossas aflições. Eu disse aqui que eu não estava usando uma sequência, né, dos fatos, mas à medida que eu fui me lembrando, eu fui aqui tomando nota de alguns pontos relacionados a este capítulo. E eu vejo isso aqui, que nem sempre nós somos atendidos de imediato nas nossas aflições. Os seminaristas aí que me perdoem, né, pela montagem do meu sermão, mas aí o dia que você pregar, você monta um sermão mais bonitinho aqui. Uma hora, pastor Aleixo, eu vou fazer um teste com esses seminaristas aí, né? Escola dominical, uma terça-feira, um culto de domingo, né? Para eles montar aquele sermão expositivo assim, irmão Marcos, e expor aqui a palavra de Deus para nós, né? É um teste aí para vocês colocar as suas habilidades em prática. Mas preste atenção, nem sempre somos atendidos em tempo imediato das nossas aflições. Às vezes, irmã divina, nós não entendemos a ação de Deus. Ou por que não dizer, Douglas, na maioria das vezes nós não entendemos.
Jesus está longe da cidade de Betânia, cumprindo o seu ide, cumprindo o seu propósito, a determinação da parte de Deus. Quando Lázaro adoece e os seus familiares veem que aquela enfermidade é para a morte, imediatamente manda alguém ir até onde estava Jesus. Naquele tempo, irmão Anderson, tinha pessoas especialistas para isso. Desde o Antigo Testamento a gente vê que tinha os mensageiros, né? O que eram os mensageiros? Não tinha WhatsApp naquele tempo, Maria Costa, né? Hoje em dia o pastor Valdo perturba a vida da Maria. Maria, faz isso. Maria, põe nada. Maria, pam, pam, pam. Hoje não tem aquilo, não. Eram os mensageiros. Pessoas que ficavam disponíveis só para levar a mensagem. Por exemplo, na época dos reis, né? Os mensageiros já ficavam lá, disponíveis para mandar a mensagem. Fulano de tal leva a mensagem assim, assim, assim para ciclano. E eles iam, na maioria das vezes, correndo. Era uma função que existia naquele tempo. Marta e Maria mandam então avisar a Jesus, mas o interessante, Natan, que o texto é bem claro ao dizer que Jesus não saiu de imediato. Vamos supor que isso aqui é como se fosse uma oração da parte de Marta e de Maria. Senhor, cura o meu irmão, tem misericórdia. A oração chegou até o trono da graça. A oração chegou até Jesus. Mas o texto diz que ele demorou ainda 2 dias pregando a palavra, orando por enfermos, como se nada tivesse acontecendo. Demonstra até uma certa insensibilidade da parte de Jesus, até porque se tratava de alguém que era amigo íntimo do próprio Cristo, que a Bíblia diz que era amigo dele. A Bíblia diz que nesse cenário de morte, Matatiele, é a única feita que demonstra que Jesus chorou por alguém, demonstrando que a intimidade, a proximidade, a amizade que Jesus tinha com Lázaro. Mas mesmo assim, ele ficou inerte, ou seja, sem tomar nenhuma posição com relação ao pedido que veio diretamente da casa de Marta e de Maria. Ele chegou até a dizer para os discípulos, depois que Lázaro morre, Lázaro dorme. E os discípulos, interpretando mal a palavra de Cristo, pensavam que ele estava dormindo naturalmente, mas Jesus estava falando que ele havia morrido. O que nós aprendemos aqui com isso, irmãos? Justamente dentro dessa questão, que nem sempre nós somos atendidos de imediato nas nossas aflições. Aprenda algo. Existem situações que Deus permite para que nós possamos termos experiências ainda maior com Ele. Existem circunstâncias ou situações, irmãos, em que nós oramos e Deus não resolve. E Deus permite, irmã Edília, que parece que as coisas ainda piorem mais um pouco, para depois Ele possa vir manifestar da graça do Senhor. É por isso que eu sempre digo e aprenda, se você ainda não aprendeu, quando nós, Mateus, aprendemos que Deus é soberano na nossa vida. O que é ser soberano? Ele está acima de todas as coisas. Quando nós aprendemos que nós somos filhos de Deus, Ele se preocupa conosco. Quando nós aprendemos que nós não somos mais ovelhas sem pastor, nós cremos que tem um pastor que zela e que cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é em meio às tribulações, irmã Mônica, é em meio às lutas, é em meio às dificuldades, é em meio aos dilemas que nós vivemos, mesmo sendo apresentada em oração todos os dias, mas parece que Deus está insensível, inerte, sem agir, sem mover, sem trabalhar, sem responder. Mas eu prefiro crer e acreditar que o Senhor em tudo ele tem um propósito, mas que na hora certa ele vai manifestar da tua palavra poderosa sobre as nossas vidas, trazendo solução, trazendo resposta à nossa oração. Louvado seja Deus. Se o Senhor Jesus tivesse de imediato atendido o convite de Marta e de Maria, se Jesus tivesse, irmã Josiane, agido de forma ansiosa, como Marta, ou seja, chegou o portador da notícia, ele chamava o discípulo, vamos embora, que tem uma emergência, e saísse correndo. Irmão, Jesus, ele não precisa de emergência. Emergência é para o bombeiro, é para o SAMU. Jesus não tem isso não, irmãos.
Nem tempo. O Senhor não trabalha com base em tempo. É nós é que ficamos ansiosos. Senhor, já passou um mês, já passou 2 meses, já passou 3 meses, já passou um ano e nada. A Bíblia diz, irmã Irene, que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos para ele é como um dia. Deus não se limita ao tempo de maneira nenhuma, irmãos. Nós é quem somos limitados pelo tempo. Deus em tudo ele tem um propósito, mas sempre age e trabalha na hora e no momento certo. Se ele tivesse saído ansiosamente, ele teria chegado na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Lázaro estaria enfermo. Ele levantaria ali uma oração, um clamor, ele ficaria curado e amém. Seria um milagre? Sim. Mas deixa eu te perguntar, qual que é o milagre maior? A cura de uma enfermidade ou a ressurreição de um morto de 4 dias? É claro que é a segunda opção. Jesus sabia muito bem o que ele havia de manifestar. Jesus sabia muito bem o que havia de fazer. Me lembra também, lá do Evangelho de João, capítulo número 9, que os discípulos interrogam diante de um cego de nascença: Senhor, por que ele nasceu desse jeito? Foi ele quem pecou ou foi os seus pais? Jesus responde: não foi ele nem os seus pais, ele nasceu dessa forma, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquela luta que Paulo escreve para nós dizendo assim, ó: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de grande glória. Esta luta que Paulo diz que é pequena, que é momentânea, e que você está pensando, meu Deus, mas não passa, meu Deus, é momentânea que a palavra do Senhor está falando. O que que é? É de repente, é não abrir e piscar de olho, puf, pode acabar. Mas tudo isso, irmãos, eu prefiro acreditar com base na Bíblia, que serve para que o nome do Senhor seja glorificado. Independente do tempo ou período que você tem orado, tem chorado, tem colocado a sua causa, o seu problema diante do Senhor, saiba que no momento certo, o Senhor há de agir ou trabalhar em seu favor. Vamos lá, encerrar a mensagem. Se creres, verás a glória de Deus. A manifestação é outra coisa que eu aprendo aqui, ó. Eu aprendo, presbítero Natanael, que a manifestação da glória de Deus, ela está condicionada a algo chamado fé. Olha o tema. Se, se creres, verás a glória de Deus. A manifestação da glória de Deus, ela está condicionada à nossa fé. Até porque, irmãos, tudo relacionado, Maldirã, à vida espiritual, tudo relacionado a Deus, depende essencialmente de algo chamado fé. Gersino leu a palavra de Deus na quinta-feira passada aqui, ó. Não sei se você se lembra. Hebreus, capítulo número 11. E no verso 6 de Hebreus, capítulo 11, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 6. Sem fé, irmãos, nós não alcançamos nada da parte de Deus. Ou melhor, sem fé é até inútil nós buscarmos algo relacionado a Deus. Há um tempo atrás, passou por aqui, né? Dentre tantos que já se passaram, uma atribulada, que ela estava tão perdida com relação à sua vida espiritual, com tanto problema, com tanta perturbação diabólica sobre a vida dela. Perturbação diabólica, irmãos. E certa feita eu fui na casa dela visitar ela, ela falou assim: pastor, eu não creio mais em oração não, mas ora aqui por mim. Eu falei: não, senhora. Se a senhora não crê, então eu não vou nem orar, irmã. Se a senhora não crê, para que eu vou orar? Não precisa, eu não vou orar não, irmã.
Se nós não temos fé, irmão, não adianta orar. Se nós não temos fé, não adianta buscar a Deus, cultuar, não adianta nada. O texto é bem claro, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Lembra que antes da minha introdução eu falei orando junto com vocês, Deus acrescenta a minha fé. Deus anima, aumenta, aviva a minha fé. Sabe por quê, irmã Diana? Isto está sendo algo extinto a cada dia na vida da igreja. A tal ponto do texto sagrado dizer para nós da seguinte forma: porventura, quando vier o Filho de Deus, achará fé ainda na terra? Pastor, como que o senhor sabe? Como que o senhor prova isto? É porque hoje, irmãos, enquanto nós temos salário bom, serviço garantido, carro novo, casa boa, tá tudo saudável, opa, maravilha, eu gosto de ser crente, lá, 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 lá. Perdeu o serviço, acabou o dinheiro, o carro estragou, foi despejado da casa, a enfermidade bateu na porta, acabou a fé, acabou a vida espiritual, acabou o louvor, acabou a adoração. É só crente bicudo, reclamando, murmurando e falando mal de pastor, de igreja, de Deus e de tudo relacionado à fé. É no momento da luta, da dificuldade, irmãos, é que nós precisamos verdadeiramente continuarmos crendo no Senhor. É no momento da dor, da enfermidade ou da dificuldade, é que nós precisamos verdadeiramente demonstrar em quem nós temos crido. Louvado seja o nome do Senhor. Ser crente na abundância é muito fácil, na saúde é muito fácil. Chegar na igreja de carro novo, debaixo da chuva, Rafael, é muito fácil. Mas a hora que falta tudo isso, irmãos, nós passamos a murmurarmos e reclamarmos contra Deus. É necessário nós demonstrarmos em quem nós temos crido, independente da circunstância. Está doendo aí no lombo, mas a palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Se queres, irmão, ver a glória de Deus manifestar na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na tua família, nas tuas finanças, é necessário nós continuarmos crendo. E crer é independente da circunstância. Hoje eu estou caído, hoje eu estou na prova, hoje eu estou na dor, hoje eu estou na luta, hoje eu estou doente, mas eu creio que o Senhor manifestará da tua glória sobre a minha vida. Na vida de Jó, nós vemos isso, irmão, de forma prática. Perdeu tudo, mas foi lá na prova que Jó fez as maiores declarações de fé que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Perdeu riqueza, perdeu dinheiro, perdeu animais, perdeu filho. A esposa estava perturbando ele, parecendo uma mulher encrenqueira. Os amigos o condenando, tentando fazer ele desistir de ainda crer, acreditar em Deus. Mas olha a declaração que Jó faz: ainda que ele me mate, eu já perdi riqueza, eu já perdi matéria, já perdi meus animais, eu já perdi meus filhos, a mulher está aí pronta para ir embora, meus amigos viraram as costas para mim, mas ainda assim, é nele que eu esperarei, é nele que eu confiarei, louvado seja o nome do Senhor. Isto sim é exemplo de alguém que queria ansiosamente ver a glória de Deus se manifestando na vida dele. E depois, só em caráter de curiosidade, chegue na tua Bíblia, abra o livro de Jó e comece a ler os últimos capítulos, se eu não me engano, o capítulo número 42, e você verá a glória de Deus que se manifestou sobre a vida daquele homem. Tudo no mundo espiritual, irmãos, está condicionado à nossa fé. Para encerrar, Atos, capítulo de número 16, o verso 31. Os apóstolos estavam presos, depois de terem sido açoitados, com fome, com sede, amarrados, quem sabe mantinha pés e mãos. Mas mesmo assim, Benjamin, não estava como muitos de nós às vezes ficamos, não. Porque qualquer coisa já é motivo para nós murmurarmos e tentarmos e queremos desistir. Não, estavam lá eles adorando a Deus. Paulo e Silas.
Paulo, tira aí um louvor aí para nós cantar. Qual que nós vamos cantar? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica. Aí Paulo cantando assim, falou, glória a Deus, que maravilha, que maravilha. Vai, Silas, agora cantam aí, canta aí. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Aí tá Silas cantando e Paulo, glória a Deus, aleluia. Chicoteados, com fome, com sede, roupa rasgada, sentado no chão, pés e mãos amarrados, e adorando ao Senhor. Por quê? Porque criam que mesmo lá naquele lugar o Senhor iria manifestar a sua glória. A Bíblia diz que inexplicavelmente, de repente, veio um terremoto sobre aquelas prisões. As portas das prisões se abriram. E o carcereiro, irmão David, que era responsável por todas aquelas vidas, quando viu as portas das cadeias todas abertas, ele falou, estou perdido, porque os prisioneiros fugiram, e amanhã eu vou perder a minha vida. Você quer saber? Eu já vou perder a minha vida logo agora. Arrancou da espada, colocou no pescoço, quando ele ia para cortar, Paulo grita, não te faça mal nenhum, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu deste lugar. A glória de Deus manifestou naquele lugar, irmãos. Quem está preso, que vê a porta aberta, Marcos Vieira, a primeira coisa que ele quer fazer é correr. Os presos viram a oportunidade de sair daquele lugar, mas a glória de Deus estava tão gostoso naquele lugar, que eles falaram, não vamos sair daqui não. Estava todo mundo junto. E o carcereiro, quando viu aquilo, ele começou a tremer e falou, o que está acontecendo aqui? E ele perguntou, o que farei eu para ser salvo? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Paulo estava dizendo assim para o carcereiro, ó, creia no Senhor Jesus, e a glória vai se manifestar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar também de quando o povo também, como Rafael disse, estava peregrinando lá em Êxodo, capítulo número 16. Já fazia dias, meses que o povo estava peregrinando e começou a faltar comida. E o povo mamãe começou a murmurar para Moisés, cadê Moisés? Não tem carne. Moisés, mas lá no Egito tinham aqueles panelões de carne, panelões de pepino, panelões de cebola, e agora você nos trouxe aqui para morrer de fome, Moisés. Moisés foi buscar com quem podia resolver ou solucionar todos os problemas. E da parte de Deus, Moisés fala para aquele povo, fala assim, ó, hoje vocês verão que foi Deus quem tirou vocês da terra do Egito. E amanhã a glória de Deus vai se manifestar no meio desse povo. A Bíblia diz que o povo foi, deitou e dormiu. Quando foi no outro dia, Deus tinha mandado o maná para saciar a fome deles lá no deserto. Louvado seja Deus, porque tinha alguém que creu, tinha alguém que acreditou, tinha alguém que confiou, e a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Você pode dizer um amém nessa noite? Para encerrar, Hebreus capítulo 11, eu já referi a respeito dessa passagem. Tem como título, lembra aí, ó, guarda na tua mente, não esqueça nunca, a galeria dos heróis da fé. Toda vez que falar Hebreus capítulo 11, você vai lembrar de quê? A galeria dos heróis da fé. E por que galeria, irmã Edília? Porque lá trazem nomes que ficaram marcados na história de quem crê, de quem acredita. Lá traz um currículo de homens, irmãos, que servem para nós de exemplo. Por exemplo, lá tem o nome de Abel, lá tem o nome de Enoque, lá tem o nome de Noé, lá tem o nome de Abraão, lá tem o nome de Jefté, lá tem o nome de José, lá tem o nome de Moisés, e etc. E tantos outros, que a Bíblia disse assim, ó, que eram homens que a terra não era digno que eles permanecessem sobre esse lugar. Homens que foram mortos a fio da espada, que foram apedrejados, cortados ao meio.
Mas não tem nenhum que a Bíblia diz que murmurou, que voltou atrás, que reclamou. Não, pelo contrário, irmãos, eles permaneceram firmes, independente de todas essas tribulações. E é justamente por causa disso que o nome deles estão escrito hoje naquilo que nós chamamos ou conhecemos de galeria da fé, porque tiveram uma fé inabalável. A glória de Deus, irmãos, para encerrar, ela trata-se de algo abrangente. No texto bíblico de João, a glória de Deus era a ressurreição de Lázaro. Na vida desses homens, a glória de Deus eram os grandes feitos da parte do Senhor. Na vida dos apóstolos presos, a glória de Deus foi aquelas portas se abrirem, o carcereiro, toda a sua família foram salvos e batizados. Hoje, irmãos, para mim e para você, a glória de Deus pode ser a sua cura, pode ser a salvação da tua casa, pode ser a libertação de um ente querido. A glória de Deus manifesta nos dias de hoje pode ser algo impossível, ou seja, aparentemente impossível, que você espera da parte de Deus. Mas para encerrar a minha mensagem, eu te digo, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser essa noite receber uma oração, venha aqui à frente, para que juntos nós possamos orarmos ao Senhor. Não sou eu que vou fazer algo, não é os obreiros que vai fazer algo. Nós estamos aqui simplesmente, irmãos, para unirmos a nossa fé, a nossa força em oração, clamando por você. Mas o texto diz, se creres, se creres, se creres, se creres, se creres, verás a glória de Deus. Então venha crendo nesta noite. A igreja estenda as suas mãos para cá e juntos oremos ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu louvo, eu adoro, eu exalto, eu glorifico ao teu santo e glorioso nome, meu Pai. Meu Deus, obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, demonstrada a minha vida, a vida do teu povo e da tua igreja, que tem, Senhor, crido, confiado e esperado no Senhor. E essa, ó Deus, é a causa, o único motivo, ó Deus, porque nós chegamos até aqui nesse dia. Muito obrigado pelas orações respondidas. Muito obrigado pelas várias maneiras que a glória do Senhor se manifestou nas nossas vidas. Muito obrigado pelos momentos difíceis de luta, de problema, de dificuldade que também nós temos atravessado. Porque em meio, ó Pai, a essas lutas, essas dificuldades, é que nós aprendemos a conhecer e a depender do Senhor dia após dia. Toma, ó Deus, nas tuas mãos a causa de cada homem. Toma, ó Deus, a causa de cada mulher, ó Pai. O Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor sabe aquilo que tem perturbado a alma de cada um aqui presente nesta noite. O Senhor conhece intimamente a necessidade, ó Pai, de cada um aqui presente. Vai agindo, vai trabalhando, vai renovando, vai fortalecendo, ó Pai. Vai derramando a tua graça. Vai em nome do Senhor Deus manifestando o teu poder em favor, ó Deus, dessas vidas. E debaixo, Jesus, do poder e a autoridade que há no teu nome, eu declaro cura, eu declaro renovo, eu declaro salvação, eu declaro, ó Deus, que a tua glória seja manifesta no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite.